Olá pessoal, boa noite. Encerrando aqui a categoria feminina, eu nem terminando a premiação aqui. E por falar em categoria feminina, né, Pérez? Apresentar vocês aqui a Renata, a Renata Lauck, né? A segunda amadora mais rápida do mundo, com tempo de 16.428. É uma honra te conhecer, um prazer, né, de bater esse papo com você. Como eu estava te falando, eu e Cândido representamos lá o sul da Bahia, a gente desenvolveu o esporte espelhado aqui em vocês, né? E agora está aqui participando, prestigiando, a convite de Pérez. Eu queria saber de você, Renata. Você é um espelho para muitas daqui na Bahia, do Brasil, né? Como é que você vê essa categoria aqui em Barreiras, depois está um tempo parado, volta o Dr. Pérez faz a prova ano passado, faz essa prova bombando, recorde de inscrição na Bahia, o melhor tempo do estado. Como eu estava falando para ele, outros estados que começaram na nossa frente não tem o tempo que nós tivemos aqui. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui na casa do Dr. Pérez, onde praticamente tudo se iniciou. Eu monto cavalo desde 9 anos e quando eu comecei a montar mesmo profissionalmente, eu falo, o HFSC junto com o Malupe e o Aras Buritis e várias outras pessoas, a gente iniciou isso há muitos anos atrás. Então, o Rancho Malupe faz parte da minha história. E assim, eu voltar para Barreiras e prestigiar uma prova na casa do Malupe, dessa proporção, com esses tempos, com esse nível de competição, eu fico muito feliz em estar aqui prestigiando e muito feliz de ver a evolução da Bahia. A gente se espelha nela, né? Conhece você e tal. E Cândido, como é importante ela levar o nome da Bahia, né? E a gente curtir esse momento com ela, né? De longe e torcendo, porque você não sabe, né? Mas a gente torce, né? Eu falo muito com o Pérez, a gente manda mensagem, torce, a gente acompanha, a gente torce você, porque leva o nome da Bahia, né? E é importante, porque, como eu falei, são 1.000 quilômetros, mas é Bahia, a gente tem que estar cada vez mais junto, né, Neto? Com certeza, na verdade, assim, igual eu falo, os grandes inspiradores, não desmerecendo a quem não está na frente, são aquelas pessoas que estão se esforçando, que estão lá sempre despontando de fato entre os primeiros colocados. Todos têm mérito, mas quando a gente vê Renata, né, que a gente sabe de bastidor, mesmo sem intimidade, que ela vem de um tempo para cá se esforçando muito, né, a gente percebe de fora, sem saber muita coisa, que a dedicação dela realmente de um tempo para cá foi acima da média do que ela já vinha fazendo. Eu acho que ela não vai discordar de mim, porque a gente está de fora, tá vendo isso, está percebendo isso. E o resultado veio em pista, né? Então, assim, de, sei lá, 6 meses, um ano para cá, tudo acho que deve ter transformado na vida dela em termos de resultado direto dela, não dependendo de um treinador, né? Não só dos investimentos que ela faz nos cavalos, para botar na mão de um treinador. Porque eu acho que o prazer maior para a gente que investe no cavalo é a gente estar competindo também, né? O Pérez não compete, mas a satisfação das filhas correndo, tendo bons resultados, é grandiosa. Até mais do que com o treinador. Tenho certeza que a filha dele ganhando, a satisfação, a realização é muito maior. Então você, como investidora, hoje eu acho que deve se sentir muito mais completa, né? Assim, na verdade, eu caminhei, Dr. Pérez sabe que são muitos e muitos anos de estrada. De quando eu me formei, eu comecei a montar, a gente construiu Aras. Eu competi muitos anos aqui na Bahia, até quando eu decidi que eu queria mais. Eu queria baixar meus tempos, eu queria ter animais mais competitivos. E tudo isso assim começou como um projeto, com um sonho. Meu marido me apoiou muito desde o começo e foi quando a gente começou a ir para São Paulo. Não foi fácil, não é fácil até hoje. Eu pego 1.500 quilômetros de estrada uma vez por mês para estar em São Paulo competindo. Eu estou competindo em São Paulo esse ano, tem 5 anos, com o mesmo treinador, o Edson Carlos. Eu não posso treinar nos meus animais. Então, assim, quem pode é muito importante, mas eu não posso. Então, hoje, com 5 anos montando com o mesmo treinador e a gente estando muito alinhado, eu consigo os resultados que se vêm do ano passado para cá. O ano passado já foi um grande ano, inclusive o meu recorde amador de 16.400 foi em junho do ano passado. E do início do ano passado
pra frente vem grandes títulos, grandes tempos, campeã Super Semana, campeã Copa WV, Copa 3DM, campeã Grand Prix, campeã Congresso. Então, assim, não é de um dia pro outro. Não é de um dia do outro. Eu falo, eu monto desde os 9 anos, eu parei para fazer faculdade, eu voltei, hoje eu tenho 34 anos. Então, assim, tudo é construção, tudo é construção. Então, cada um acredita no que quer e corre atrás. Mas não imagine que as coisas são para ontem, que não são. É tudo construção. É como eu falei, todo um projeto e uma dedicação. Ver aqui, ganhou, mas não sabe o que tem por trás. Renata, você falou aí de que sua tropa está em São Paulo, enfim. Como é que você faz para treinar? Você tem a nacional, uma prova grande, você chega lá uma semana antes, como é? Tem alguns cavalos aqui para você galopar, como é que você faz essa preparação? Então, na verdade, aqui o Araçazém de Santa Cecília fica em Barreiras, porém aqui é só a parte de criação. Os potros nascem aqui, ficam aqui até 2 anos, quando eles sobem para São Paulo para serem treinados. Hoje eu não monto em cavalo na Bahia. Eu não monto. Eu tenho minha agenda de provas, eu corro prova uma vez por mês e eu só monto nos meus animais em prova e só monto nos meus animais na hora de entrar na pista para correr. Eu não passo teste horse, eu não... Mas assim, é muito um perfil meu. Eu falo, quem treina, quem tem a oportunidade de treinar, treine mesmo. Até porque eu treinei muito. Eu montei muito cavalo na minha vida, muito cavalo. Então hoje eu consigo chegar e montar num cavalo e participar de uma competição. Como eu falei, eu tenho um treinador que treina toda a minha tropa e que eu chego lá e falo, Renata, esse animal tá assim, 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 você vai fazer isso, isso, isso. E como a gente já está há muitos anos caminhando junto, a gente se entende e os resultados vêm na pista. Então, assim, quem tem oportunidade, treine. Essa foi a forma que eu consegui chegar onde eu quero. Porém, quem tem oportunidade, monte para você, se você não puder treinar um dia, você ter recurso para poder competir. Renata, então, nessa linha de raciocínio, a gente percebe que você não monta com a frequência que outros achariam que seria o ideal, mas algumas outras coisas você faz por fora. Talvez uma academia, um pilates, ou seja, existe um foco. Existe alguma dedicação voltada para o cavalo e não simplesmente chegar no dia e montar, tá? Então, ou seja, eu acho que a fórmula, cada um acha a sua, mas dedicação vai ter de alguma forma. Com certeza, na verdade eu falo que todo atleta ele precisa de uma dedicação. De quando eu comecei a competir, eu falo que eu sou uma competidora de 3 tambores. O que eu faço por trás não é competição, é para 3 tambores, que nem eu faço crossfit, eu emagreci para competir a nível nacional, eu perdi mais de 15 quilos, porque eu sabia que quanto mais leve eu estivesse, melhor era para mim. Eu estudo técnicas, eu estudo vídeos, eu estudo movimentos, eu converso com o meu treinador, eu entendo a mecânica do cavalo. Eu estudei muito com a ajuda do meu treinador, do Edson Carlos, que é maravilhoso. Durante esses 5 anos, toda vez que eu estou em prova, que eu monto com ele, ele me ensina a mecânica do tambor, o que ele faz no treinamento dele, o posicionamento do cavalo, o que eu faço em cima, o que reflete no cavalo. Então, assim, são muitos e muitos anos eu indo e escutando. Então, assim, hoje eu tenho técnica, mecânica e forma física para aguentar uma viagem de 1.500 quilômetros, montar nos animais e competir uma prova. Porque se você também não tiver numa forma física, você não aguenta. Você não aguenta. Então, assim, é todo um preparo, é abdicação, é treino, é dieta, é estudo, é conversar, é ver passada, é estudar, é ver onde você acertou, onde você errou. E eu sempre falo, o cavalo nunca erra. Sempre quem erra é a gente. Porque a gente que está ali em cima e ele tem que fazer o que a gente está pedindo. Então, quem erra é a gente. Então, a gente que tem que procurar ver o que a gente acertou, o que a gente errou e levar para a próxima passada. Renata, a gente falou de preparação física e tal, e aí preparação mental, porque a gente não tem essa expertise que você tem de estar em alto nível. Você, como eu falei, as pessoas chegaram agora, a segunda amadora mais rápida do mundo. Esse preparo mental de chegar numa grande prova, porque, como eu falei, você vai lá e leva o nome de todo mundo aqui da Bahia. Quando você correr lá, sabe que a gente está torcendo por você. Como é essa preparação, como é? Então,
Essa eu acho que é a parte mais difícil, porque eu falo que eu atingi a técnica e a equitação e o preparo psicológico é o mais difícil. Inclusive, hoje eu falo, eu estou indo daqui a 10 dias para a prova mais difícil que existe no quarto de milha, que é o campeonato nacional. Eu, Renata Lau, que acho a prova mais difícil. Por quê? Porque é classificatória e final. Então você tem que passar 2 vezes, você tem que acertar na classificatória, você tem que acordar com a cabeça boa para você correr a final. A classificatória, se você não der uma boa passada, você não entra, você está correndo entre os melhores. E classificam pouquíssimos. Então, assim, é muito preparo psicológico, mental, concentração. Hoje eu corro em 3 animais. Então, assim, de um animal para o outro, você tem que respirar. Muitas vezes você dá uma passada boa que você não pode nem comemorar, que você comemora ali na pista e que você desce e você esqueceu o que eu fiz e tem que ir para outro. Muitas vezes a gente tem, porque todos nós que montamos, a gente sabe que a gente tem um cavalo de confiança. Muitas vezes você erra o seu cavalo de confiança e você tem para outro. Que nem no Grand Prix agora, que foi em março mesmo, na categoria amador, eu não acertei nem a Mini nem o Game Boy. E eu tinha a Lady Bareta, que era a égua que eu estava participando da minha primeira prova com ela. E eu falei pro Edson Carlos, Carlinhos, eu preciso acertar essa égua. Falei, só me sobrou ela. E o Carlinhos sempre fala, ele fala, Renato, seu melhor animal que você está montado. Seu melhor animal que você está montado. Aí ele falou, não, é assim, 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 o plano é esse, você vai fazer isso, 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 isso. Minha égua caiu no primeiro tambor e a gente fez um 16.800. Ficamos em 3º lugar na Amador, na primeira prova que eu corri na égua, 2ª vez que eu montei na égua. Então, assim, a sua cabeça, eu falo, a sua cabeça é seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Verdade. Você está ali dentro da pista competindo com você mesmo. Você tem que dar o seu melhor e você tem que se superar. Se outra pessoa for melhor do que você, parabéns. Primeiro você compete com você, depois você vai competir com as outras pessoas. Então, assim, e dessa parte de preparo psicológico, eu acho que uma coisa que foi um clique na minha vida, porque, assim, eu pensava muito em tempo. Eu pensava muito, eu quero dar 16. Eu quero ganhar uma grande prova com 16 baixo. Eu era muito focada em tempo. Quando eu esqueci o tempo e comecei a focar na passada, que nem antes da prova, muitas vezes eu falava, nossa, se eu der um 16 e tanto, ou se eu der... Eu parei com isso. Esqueci isso. Cada cavalo é isso. Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Automaticamente, a constância veio e os tempos começaram a chegar. Quando a gente se preocupa com o que a gente vai fazer na pista, não o tempo. O tempo é só reflexo do que você fez. Eu falo muito, Renata, que a gente vai para a prova, né? Eu no meu grau de amadorismo, que eu vou para a prova para dar o meu melhor, torcendo porque o meu melhor seja o suficiente para ganhar, né? Mas eu vou dar o meu melhor. Isso, eu foquei muito isso também, e foi quando deu um salto de qualidade. Eu lembro muito uma vez que eu corri com o Cândido baixou o tempo, logo depois eu corri e eu consegui baixar logo depois. Foi um clique também que me deu, eu tô forte. E que ele correu, baixou o tempo e eu corri depois. Esse detalhezinho que a gente vai ver, eu dei um saltinho aqui, né? São importantes. Oi, Renata, desculpa, a gente tem curiosidade de conversar com você. Fica à vontade. Você falou, você corre em 3 cavalos, a gente acompanha. Como é? O Edson Carlos, vamos falar, né? Ele monta no Ordem a Victor, né? Maravilhoso. Que correu 16, 100, recordista mundial. 109, se eu não me engano. Recordista mundial. Então, além dela ter essa capacidade toda, está muito bem treinada, os cavalos, tudo, né? Não é qualquer um. Você bota 3 cavalos, aí você vai, hoje é dia desse, hoje é dia do Game Boy. Aí ele fala, não, hoje eu acho que é a minha. Aí você sente hoje vai ser esse, eu sinto que tá querendo... Tem, porque assim, na verdade, nós somos humanos e os bichos não são máquinas. Então, assim, tem o dia que a gente está com a cabeça melhor, tem o dia que a gente está com mais garra, tem o horário do dia que a gente está com mais vontade, tem o horário do dia que a gente cai um pouco. E a mesma coisa acontece com os animais. Mesma coisa. O seu cavalo não é o mesmo cavalo todo dia. Você conhece ele, você sabe o dia que ele tá melhor, o dia que ele não tá tão bem, o dia que ele vai trabalhar, o dia que ele não vai. Então, assim, muitas vezes, na hora do aquecimento, a gente consegue sentir dos animais qual tá melhor naquele momento. Todos são treinados e preparados iguais, mas é bicho, é ser vivo. Então, a gente consegue, assim,
identificar qual bicho tá melhor naquele dia, que se acertar a passada, vai dar certo. Porque a gente sabe, os bichos eles entram na prova como a gente. Tem uns que sentem mais, tem uns que sentem menos, clima, enfim. Mas a gente tem uns papos desse legal no partidor. Tem um papo legal. E montando ali, aquecendo, a gente consegue sentir dos animais o que eles estão sentindo. Isso é importante para entender que o cavalo realmente ele não é uma máquina, né? Então, assim, eu acho que nós temos que nos tentar, vamos dizer assim, abrir nossa mente para que a gente tenha a sensibilidade ao máximo para chegar no nível deles. Ele não sabe falar, a gente não sabe ter a comunicação tão clara quanto com o ser humano, com o cavalo. Então, a gente tem que pegar sinais mínimos para que a gente possa respeitar e entender ele. E isso a gente vai galgar muito mais resultados se a gente realmente respeitar o cavalo. Exatamente. Inclusive, o que dá muito certo, eu e o Carlinhos, é porque a gente mesmo conversa, a gente fala, a gente quer cavalo para o futuro. Sim. Por exemplo, se a gente for olhar a tropa hoje do Edson Carlos, a tropa dele, a tropa A, vamos dizer assim, a gente está falando de Order a Victory, de Gold, de Mini. Animais de meia idade para cima, né? Cavalos todos de aberta sênior. Todos cavalos velhos. O Carlinhos, quando ele escreveu o texto de quando ele bateu o recorde com Order, ele falou de quão incrível era o cavalo e ele falou, você vai continuar acertando, você vai continuar errando, vai ter dia que você vai acertar mais, vai ter prova que você vai derrubar, mas você vai ser sempre o Order a Victory e o recordista. Então, assim, essa sensibilidade nossa, esse desejo de ganhar, mas respeitando o limite do nosso animal, eu acho que isso casa muito do meu jeito de ser e do jeito do Carlinhos. A gente respeita muito isso e o Carlinhos cuida dos meus animais, eu confio muito nele e ele tem esse respeito pelos animais que eu acho que é talvez a maior qualidade dele como treinador, porque ele tem essa sensibilidade. O Renato, aí falando nesse ponto, trazer aqui, que é importante você como essa pessoa de representatividade dos Três Tambores, a gente trocar esse ponto que a gente falou em respeitar o animal e deixar registrado para todo mundo que a gente respeita de fato o animal, né? As normas da BQM exigem, não pode sangrar, enfim, na vaquejada limitou o número de passadas, a gente respeita o animal e a gente respeita tanto que tem essa sensibilidade, né? De além disso, não é só sangrar, é saber que ele não tá bem naquele dia, treina menos, volta, a gente respeita e eles fazem porque gosta. Eu falo muito, tem explicação, 11 homens correr atrás de uma bola, a gente gosta, os cavalos gostam, eles gostam. Se ele não gostar de tambor, ele não gosta da vaquejada, gosta do laço. Mas a gente respeita os cavalos, é importante destacar bastante isso. É interessante você falou, porque eu fui na prova do Gabriel agora, pela primeira vez, o Renato já deve ter visto mais, até porque a gente está aqui não tem essa oportunidade. Tinha um juiz do bem-estar na pista de treino. Então eu achei isso sensacional, o quão a BQM, essa associação do quarto de milha, ela leva a sério o cavalo, ela dá muita importância a isso, porque no treino, né, você botar um juiz para fiscalizar o bem-estar ali na hora do treino, ou seja, porque alguém possa fazer um aquecimento mais brusco, alguma coisa, hoje as pessoas têm que começar a rever alguns conceitos, né, e isso vai ter uma tendência de melhorar isso aí, a longevidade do animal, porque ou o cara vai se adequar, entendeu? Ou ele não vai para lugar nenhum, porque ele vai ter que aquecer aqui. E tem gente que não consegue fazer uma prova se não fizer um aquecimento daquela forma, que às vezes não são as recomendadas. Então, é uma associação muito séria e eu acredito muito em cada dia mais essa evolução, cada dia mais o respeito ao animal, que está numa evolução muito bacana, está muito legal. Sim, em provas grandes, o juiz de bem-estar animal sempre está. Isso daí, em todas as provas que a gente acompanha, em São Paulo, prova, Grand Prix, a BQM, todas as provas grandes, o juiz de bem-estar animal, ele sempre está presente. E assim, eu acho que o cavalo, e principalmente os Três Tambores, que é o esporte que eu vivo, então posso falar, ele vem numa nova onda, vamos dizer, de que o bicho tem que fazer porque ele gosta. Se você observar, por exemplo, se você pegar uma grande prova e você for assistir,
o número de readas num animal não é mais aquele de antigamente. Antigamente você via os bichos saindo, tomando reada e voltando dando reada e puxando pela boca. Né? Se você for assistir uma grande prova hoje, isso não existe. O animal, ele tem que virar porque ele gosta. Ele tem que correr porque ele gosta. Se você assistir, por exemplo, as minhas passadas, se eu dou 2 readas nos meus animais durante o percurso inteiro, é muito. É muito, às vezes eu não dou. Se você sente o seu cavalo em cima, que ele tá trabalhando, que ele tá com vontade, não é necessário, sabe? Então, assim, exatamente. Então, assim, hoje essa questão do bem-estar e outra, do cavalo trabalhar porque ele gosta, tá muito forte. Eu vou te apresentar, Andy e Renata. A gente conseguiu o patrocinador, Top Solar, Andy, com o canal do Rancho para divulgar, ajudar a divulgar o esporte. Trouxe ele pra prova, você tá indo no lugar certo, a gente tá encantado. E agora, ele, pé quente, bateu o recorde de estado, recorde de pista, agora conhecendo Renata, a segunda amadora mais rápida do mundo. Muito prazer, Renata, né? Prazer. Comentando sobre esse ponto que vocês estavam falando aqui, eu não sou tão suspeito para falar quanto vocês que vivem disso, que amam o cavalo. Eu sou alguém de fora que... inclusive tinha muito preconceito de ter visto já, a gente tem acesso a vídeos, informações que não são verdadeiras e é uma coisa que a gente vinha conversando durante o dia. Eu sinceramente estou impressionado tanto com a estrutura aqui, né? Parabéns pro Rancho Maluco por toda essa estrutura aqui, pelo evento, inclusive. Mas a gente vai notando pequenas coisas ao longo do dia, então a gente vai vendo o clima como é das pessoas, a gente vai vendo o tratamento entre eles durante as provas e inclusive esse foi um ponto que me chamou muita atenção, em relação ao cuidado com os cavalos, né? A gente tem essa sensação de que é um esporte agressivo com o cavalo, que é algo que... mas eu consegui perceber isso ao longo do dia, como na realidade os cavalos não são tratados como máquinas mesmo. Eu fiquei bem impressionado com essa parte, porque dá pra sentir que as pessoas têm cuidado, até um cuidado sentimental com os animais ali. Eu vi muita gente errando durante a prova, e eu imaginei, eu falei, quando ele voltar, esse cavalo vai tomar aí uma... Né, alguém vai agredir o cavalo, enfim, vai culpar o cavalo. E eu vi a pessoa fazendo um carinho no cavalo, conversando. Eu fiquei impressionado, eu falei, não acreditava que era assim. Então realmente é um esporte que eu, como alguém de fora, consigo, nesse dia hoje, chancelar isso de vocês estão dizendo. Porque realmente eu consegui perceber isso aqui no dia a dia e não quando estava sendo gravado ou quando eram as pessoas que eram, enfim, os competidores profissionais. Eu consegui perceber isso desde as crianças até quem realmente estava aqui para competir profissionalmente. Então vocês estão de parabéns com essa visão de bem-estar dos animais, assim, e esse clima todo que envolve o esporte. Então vocês estão realmente de parabéns. Obrigada. Pérez. Pegando o gancho dele, assim, as pessoas têm uma visão deturpada, né? Então, a gente teve aquele problema de Avaré, se lembra, Renata? Que foi suspensos as competições com esse falso testemunho de dizer que a gente agride os animais. Exatamente. Então, assim, que bom que você está vendo, né? Nossos animais são bem alimentados, né? São bem tratados. Tem veterinários, a gente não dispensa o veterinário. Tem o ferrador, que seria o pedicure, né? Manicure dos cavalos. Quer dizer, existe toda uma preparação para que os cavalos... E são atletas, né? E atletas muitas vezes lesionam, como o jogador de futebol, como o jogador de basquete. Então tem lesões porque eles estão competindo. Mas não necessariamente isso não quer dizer que a gente não cuida. Pelo contrário, a gente cuida e cuida muito bem. Eu tô assim, cada vez mais sua fã, porque eu vi, assim, eu não vou dizer que eu vi pequena, porque vai dizer que eu sou, né? Mas assim, a gente viu a evolução, tanto do ponto de vista de competição, como a maturidade hoje, que está assim... Poxa, ela deu uma aula aqui pra gente, né? Ela nos deu tanta informação que é tão bacana para quem é competidor, né? Então, assim, fiquei cada vez mais, eu já era sua fã e já tô mais ainda. E você é realmente a pessoa que tá... Não é à toa, né? Não é à toa, assim, a pessoa...
que a gente, é como ela falou, não é só na competição, existe todo um preparo por trás desse processo para que ela atinja o nível que ela atingiu, né? E a gente que viu, Renata, o esforço dela, Sandro, sair daqui, não é fácil. Não é fácil, Não gente. é fácil, não é fácil. Não é fácil, gente, não é gente. fácil. É? Gente, não Então- é fácil. Assim, eu acho que não é fácil pra ninguém. Mas eu acho que pro baiano, pro baiano que gosta de tambor, é um pouquinho mais difícil ainda, viu? Porque é a estrada, é você sair da sua casa, é você sair do conforto da sua casa, é você não ter oportunidade de treinar. Então, assim, é você conseguir driblar várias barreiras pra você chegar a um resultado que você almeja tanto. Então, assim, e construção e paciência. Nada do dia pra noite. Nada do dia pra noite. É o que eu falo. Não adianta. É isso aí. Não vou tomar muito tempo não, mas você falou construção e paciência, Renata. Quando você comprou o Game Boy, você demorou um tempinho de alinhar, né? E faz parte da paciência, de não desistir. Não, vai chegar o momento. Eu vi umas postagens suas, vai chegar o momento. A gente torceu muito e tá aí, né? Tá... Assim, na verdade, eu acho que cada cavalo que você monta é uma construção. Que nem a primeira vez que eu corri no Game Boy, eu corri um 17.0. A primeira vez que eu montei nele, eu corri um 17.0. Depois não deu certo, aí não deu tão certo, aí deu certo. E assim, é conjunto, gente, é conjunto. Você vai acertar, você vai errar, você vai acertar, você vai errar. Até quando vocês vão começar a andar juntos. É um cavalo que você está montando, é um ser vivo, como a gente falou. Ele não vai estar todos os dias iguais, você não vai estar todos os dias iguais. O treinamento influencia. Que nem quando eu comprei o Game Boy ficava com o Sidney Júnior, que é outro cavaleiro fantástico. Mas eu já tinha uma história com o Edson Carlos anterior, e quando o Edson Carlos abriu o centro de treinamento dele, pôde acolher todos os meus animais. Eu preferi ficar com um treinador só porque eu não posso treinar. Então, assim, eu estava dificultando a minha vida ficar com 2 treinadores. Então, acabou que eu trouxe todos os animais pro Carlinhos e ficamos e construímos. E que nem eu falei, tudo é paciência. Que nem a Lady Bareta, que eu acabei de falar do Grand Prix, eu acertei ela no Grand Prix, no Congresso eu corri 17.0, tem 2 provas que eu não acerto ela tanto. Iria dar um 16, derrubou, enfim, tudo é construção. Tudo é construção. A Mini, eu corri ela o Potro do Futuro, corri o ano do Derby, eu acertei a Mini de final de dezembro pra cá. Sim, eu já ganhava, já fazia outras provas, mas tempos fantásticos, que nem hoje a gente praticamente, toda prova que a gente corre 16.500, 16.600. Isso, aham. A Mini, eu corri 16.500 na NTT com ela, corri 500 no Grand Prix, corri 500 no Congresso, corri 600 na Super Semana, corri 600 no Mariana que eu fui. Então, assim, é uma constância. 17, não, tava em 16. 16, gente. Fala aí, 500, 600, aí 17. Tava em 16, isso, aham. Então, assim, tudo é uma construção. A Mini eu tenho do ano do Potro do Futuro. Então, assim, não é do dia pra noite, é paciência, é construção, é se dedicar, é dieta, é correr atrás e é foco realmente para quem deseja. E o que eu sempre falo, o cavalo ele tá aqui para nos dar alegria. Eu quis muito, eu quis chegar a um alto nível. Mas eu acho que cada um tem, que nem quantas pessoas eu não vi aqui correndo 18.500, 18.300 estando felizes da vida. E isso que importa, isso que é bonito. Porque eu falo que o cavalo, antes da gente competir um campeonato nacional, que a gente vai competir com as melhores mulheres de tambor do Brasil, a nossa competição é interna. Então, assim, eu falo, hoje eu vou para São Paulo para competir e para ganhar. Mas muitos e muitos e muitos anos eu fui para a prova para competir comigo mesma, para eu acertar. Então, assim, a competição é interna. A competição é com a gente mesmo, nunca é com o outro. Renato, queria fazer uma pergunta. Eu percebi que essa conexão mais sentimental com o animal também é uma coisa muito presente aqui no meio de vocês, né? Pelas dificuldades que você falou em relação a não conseguir treinar com esses cavalos, como é que você dribla um pouquinho dessa barreira? Ou já entrou no nível mais técnico em que esse treinamento com o seu técnico já faz com que essa conexão não seja tão necessária assim para conseguir alcançar o resultado? Eu acho que
você monta vários e vários cavalos e os seus animais bem treinados e bem condicionados vão te dar condição. Mas eu falo que existem cavalos que são da nossa vida. Que nem eu tive 2 éguas quando eu comecei, que eram boas. Mas eu falo que o meu primeiro grande animal, o meu animal que marcou a Renata que saiu da Bahia para a Renata competidora que é hoje, foi a B2B Lover Girl Rose. Ela foi uma égua fantástica, que tudo começou. Ela me mostrou que eu era capaz de ganhar um congresso, um nacional, inclusive eu fui campeã do congresso com ela. Então, assim, só que eu sempre falei uma coisa que é verdade. A Lover Girl, eu ganhei congresso com ela, eu montei, eu competi, fiz 16 com ela, mas ela era a égua do Edson Carlos. Ela nunca foi a égua da Renata Lauk. Nunca. Ao contrário da Ryan Cherry, que nunca foi a égua do Edson Carlos, sempre foi a égua da Renata. Como o Game Boy mesmo. Eu sempre quis o Game Boy. Muitos amadores olhavam e amigos meus falavam, Renata, você é louca. Como é que você vai tocar esse cavalo? Eu vou tocar esse cavalo. Quando eu fui comprar o Game Boy, eu montei no Game Boy e no Alecrim, que hoje é da Rafa Slaviero. E o Alex, que hoje treina na Jessa, pegou e falou, Renata, o Alecrim que é o bom. Pra amador, o Alecrim que é o bom. Eu falei, mas qual é o fenômeno? Ele falou, não, o Game Boy é o fenômeno. Eu falei, eu quero o fenômeno. Mas ele é um cavalo difícil. Eu falei, não quero saber. E assim, do momento que eu montei no Game Boy, eu sabia que eu ia dar conta daquele cavalo. E a gente tem uma conexão muito bonita, muito bonita. Então assim, eu não tô com o Game Boy todo dia. Mas as poucas vezes que eu tô com o Game Boy, a gente tem uma conexão. Que nem quando deu, há uns 2 anos atrás mais ou menos, eu tava competindo nele. Aí eu cheguei, ele na Bahia, eu lembro, foi numa prova do LF. E ele é um cavalo muito, muito, muito carinhoso, o Game Boy. Ele é um cavalo muito amistoso, muito simpático, eu falo. E eu cheguei, ele tava quieto na baia. Tava no fundo da baia com a cabeça baixa. Lembro da cena até hoje. Fundo da baia com a cabeça baixa. Eu competi, ele deu boas passadas, porém não deu os tempos que ele dava. Eu falei, pode parar esse cavalo. Falei, esse cavalo só volta a correr ano que vem. Ele ficou de setembro até janeiro parado. Meu cavalo voltou outro cavalo. Então, assim, a conexão, lógico que se você tem uma conexão do dia a dia, é muito melhor. Só que você conseguir entender o seu animal em pouco tempo que você está com ele, você tendo a sensibilidade, você consegue. As poucas oportunidades As poucas faz oportunidades. milagre. E assim, a gente tem a nossa carreta, então assim, quando eu vou para a prova, eu vou para prova. Eu durmo, eu acordo, eu respiro o cavalo. Quando eu vou para a prova, eu vou realmente para a prova. Então assim, você não vai achar a Renata tomando cachaça no barzinho, você não vai achar a Renata passeando no shopping em São Paulo, você não vai achar a Renata num restaurante. Você vai achar a Renata lá na porta dos cavalos dela, na carreta. Então, os poucos momentos que eu tenho para ficar com eles, eu fico com eles. Andy, o Game Boy é o ex-recordista mundial, né? Que é da Bahia, né? É da Bahia. Hoje em dia é da Bahia. Ó, dá pra ficar aqui a noite toda, né? Mas, Nata, muito obrigado mesmo por essas informações, por esse bate-papo. Não é verdade, não é mentira quando eu falo que você nos representa. Então, quando você entrar lá, bote isso na cabeça. Você tá representando a gente mesmo, a gente torce muito, acompanha. A gente acompanha. Muito obrigado por essa simpatia, essas dicas, né? Com certeza a audiência tá bombando aí, porque muita gente se inspira em você. Você falou do congresso, só fala a sua agenda pra gente começar a acompanhar e suas redes sociais pra gente acompanhar, né? 10 dias do congresso. Gente, primeiro eu quero agradecer e falar que eu sou baiana com muito orgulho e que eu represento a Bahia com muito orgulho. E que vocês podem ver que o Lobo avisa que a baiana tá entrando em pista. Então, Nordeste forte, na veia. Graças a Deus, tô conseguindo levar o Nordeste na ponta com a Bahia. E dia 20, não me pega de cabeça, mas fora a semana que vem na outra, Nacional ABQM, classificatória amadora e feminina, eu vou estar lá. Logo depois, Rancho 2020, também vou estar presente. Copa WV, Copa dos Campeões e Pô do Futuro, a gente está lá. Fecha o ano hípico na prova da Cutter, da Carol, no Aras Rafaela.
Renata, eu quero parabenizar você, agradecer, né, esse bate-papo que você está tendo com a gente. Uma troca de experiência, não só um papo que possa ser aleatório, mas acaba sendo muito produtivo mesmo, né? Parabenizar o Rancho Conrado, parabenizar a Top Solar, mas eu não poderia deixar de falar do meu amigo Pérez, esse cara que eu tenho um pouco contato com ele demais, mas admiro muito, 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 muito ele. E vim pra cá, não conhecia, né? Pra mim foi muito difícil, fui pra Campos, andei 1.000 quilômetros agora há pouco tempo, aí agora 1.000 quilômetros de novo. A família nem quis vir, de tão cansada que tá. Mas eu falei, não, eu tenho que ir lá conhecer Barreiras, eu tenho que conhecer de perto a estrutura de Pérez. E estou muito feliz e muito encantado com tudo que você disponibiliza para todos. A sua maneira realmente acolhedora, verdadeira, né? Que isso é muito importante, é muito verdadeiro. Você sente que, que a pessoa está leve, né? Você está sendo recebido de coração mesmo, não só de uma forma formal, porque às vezes existe aquela receptividade de uma maneira mais formalizada. Não, Pérez, você sente que você está dentro da casa dele mesmo e como se fosse um parente. É então, baiano, né? Baiano é assim. Então, meu amigo, parabéns, muito obrigado. É uma contribuição gigantesca que você faz no Três Tambores, um esporte que eu sou apaixonado, né? E é isso aí. Obrigado pela oportunidade e parabéns a todos. Aprendeu isso lá em Nazaré da Soarinha, não foi? Aí, Nazaré? Então, pessoal, obrigado, Pérez. Quer algumas palavras para fechar? Só para deixar registrado que amanhã vai ser o maior tiratema da história da Bahia. Tá pegando fogo, expectativa de tempos e tem uma premiação extra agora, Isaquinho já ganhou o primeiro 16, R$3.000, mas o R$10.000, o 16 mais baixo ainda tá aberto. Tem algum palpite para amanhã? Não quer se comprometer? Eu me comprometo, não tem problema com isso não. Olha, eu vou falar que eu acredito muito na prata da casa, Imperatriz. Eu acho que o 16 dela aqui em casa vai chegar. E o Isaac, né? O Isaac é um menino fantástico, é outro menino que vem trilhando um caminho que tá deixando aí vitórias por onde ele passa, a garra, a determinação dele. Então, assim, Isaac e Imperatriz, eu acho que seriam meus votos para amanhã. Legal. Pérez? Agradecer ao canal do Rancho, né? Pela transmissão, pelas inovações. Agradecer as palavras do nosso amigo Cândido. Eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo que você se dedica muito, né, aos Três Tambores, é um estudioso, né, nos Três Tambores. E agradecer a Rê, né, por estar aqui com a gente, prestigiando. Acho que a presença dela aqui só engrandece nosso evento, né? E muito obrigado, Rê. Coração. Obrigada a você, presença. doutor, por tudo, por fazer parte da história. Obrigado, querida. E a Top Solar, né? Por estar aí contribuindo com tudo isso com o canal do Rancho. Então é isso, pessoal. Até amanhã. Eu estou encantado aqui com essas dicas aqui. Podia ficar mais tempo aqui. Mas tem um forrozinho ali, vai ter um bolo para nós. Pietro tá lá. Mas 5 minutinhos e acorda com aquela energia toda. Então, muito obrigado, Pérez, por até essa lembrança, esse cuidado, né? Nosso aniversário de fazer um bolinho. E até amanhã, pessoal, como eu falei, o maior tiratema da história da Bahia.